Eleições exclusivo. Comparamos o que os candidatos a presidente propõem para o professor. Aplicativo que permite postagens anônimas vira porta aberta para o bullying. E a cidade que foi ouvir crianças e adolescentes para construir a sua educação. Na redação de Nova Escola e Gestão Escolar, este é o Jornal da Educação. Eleições 2014. A campanha já está aí e muitos candidatos colocaram a educação como pilar central das suas propostas. O próximo mandato vai ser especialmente importante por causa da aprovação do Plano Nacional de Educação. Se o PNE for cumprido, a nossa área vai ser irrigada por uma quantidade enorme de recursos, que precisará ser bem investida, administrada e fiscalizada. O Jornal da Educação investiga o que os principais concorrentes à cadeira de presidente propõem para a sua vida, professor. Em busca dessa resposta, examinamos os programas de governo dos três principais postulantes, a presidente Dilma Rousseff, que concorre à reeleição pelo PT, o candidato Aécio Neves do PSDB e Marina Silva, que representa o PSB. Confira a seguir um comparativo entre o que cada um deles propõe em termos de salário, condições de trabalho e formação, que são as demandas mais apontadas pelos nossos internautas numa pesquisa em nosso site. O programa da candidata Dilma Rousseff é o mais econômico em relação às questões que a gente analisa aqui. O que se propõe é o seguinte: vamos fazer uma mudança curricular e na gestão das escolas. Vamos enfrentar o desafio de valorizar o professor, com melhores salários e melhor formação. Não há descrição para as metas concretas relativas a esses aspectos, embora a candidata afirme que o seu novo ciclo de desenvolvimento será lastreado pela educação. O programa é apresentado em linhas gerais. O PT afirma que o trabalho será aprofundado posteriormente por meio de grupos temáticos. O programa do candidato Aécio Neves vai pela mesma linha de valorização. O seu ponto de diferença é a defesa de concessão de recompensas como bônus ligados ao desempenho dos alunos. Criação de incentivos para melhorar a formação, a carreira e a remuneração dos professores, bem como a valorização e o reconhecimento daqueles profissionais que mais contribuem para o desenvolvimento de seus alunos, vinculando a remuneração dos professores à melhoria de aprendizagem dos alunos. A ideia de recompensa por metas reaparece quando se fala na criação de incentivos do governo federal para a implantação de acordos de resultados entre governos locais e cada escola. Em relação ao salário, o candidato defende ainda participação da União no financiamento da remuneração de professores ativos de educação básica dos estados e municípios, o que irá requerer a modificação das regras de complementação do Fundeb. Quanto à formação, o candidato fala em desenvolvimento de programas de capacitação e certificação de educadores de primeira infância, em parceria com estados e municípios, sem dar maiores detalhes de como isso será feito. Já a candidata Marina Silva fala em valorização dos profissionais da educação, professores, gestores e demais funcionários, como estratégia central do programa. Como prioridades, o documento, que ainda está em versão preliminar, da época em que Eduardo Campos era o candidato, fala em autoestima e respeito apoiados em planos de carreira, salários e formação inicial e continuada, que respondam aos desafios da sala de aula. Sobre formação, o programa defende estabelecer parcerias com diversas instituições e segmentos sociais que atuam com a educação, especialmente as universidades públicas e privadas, para que a formação dos professores responda aos desafios da escola. O tópico inclui ainda a articulação dos programas de formação do governo federal. Quanto à carreira, o programa destaca estimular a criação de planos de carreira e salários do professor em todos os estados e municípios, tendo como referência as boas práticas já existentes, sem detalhar quais são. Dois aspectos saltam aos olhos na comparação das propostas. Primeiro, elas são bem parecidas e não é por acaso. Quem seria contra a valorização do professor? O respeito aos planos de carreira, melhores salários ou formação sólida? Ninguém. Tudo bem. Programas de governo podem ser proposições básicas, mas, no caso avaliado, o grau de generalidade das propostas faz com que esse sentido se esvazie e deixe uma série de perguntas sem resposta. Perguntas não respondidas sobre salário e carreira. Qual será a política de reajuste do piso? Há metas concretas para a recuperação salarial do professor? Há medidas efetivas para aumentar a atratividade da carreira? Quais os critérios para avanço na carreira, além do tempo de serviço? Há incentivos para manter os melhores professores nas redes e lecionando? Perguntas não respondidas quanto à formação. Quais os princípios norteadores dos currículos de pedagogia e licenciaturas? Haverá incentivo ao ensino de didáticas específicas das disciplinas? Como ter uma formação inicial que priorize a formação dos professores? Que tipo de formação em serviço se pretende?
Haverá residência pedagógica ou exame de ingresso na carreira? Sem falar que uma grande preocupação dos docentes sequer é mencionada nos programas. Estamos falando da melhoria das condições de trabalho. Clima escolar, indisciplina, faltas e afastamento. No nosso site você encontra link para os 3 programas de governo completos. Acesse novaescola.org.br/jornal. Agora é hora de aprovar os planos municipais e estaduais de educação. De acordo com o Plano Nacional de Educação, o prazo é de 1 ano para que isso aconteça. Diversos estados e municípios já estão com a mão na massa, realizando audiências públicas e consultando a sociedade sobre os projetos de lei em tramitação. Na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, os ouvidos ficaram atentos para escutar crianças e adolescentes. O 6º Congresso Municipal de Educação contou com debates nas escolas com professores, gestores, pais e alunos para ajudar a elaboração do plano com as ações municipais para os próximos 10 anos. De acordo com o secretário municipal de Educação da cidade, todas as instituições de ensino fundamental e educação infantil participaram do processo. E na sua cidade, como é que o processo está rolando, se é que está? Bom, confira o andamento do debate sobre os planos para o seu estado ou município no site deolhonosplanos.org.br. Escolas estão reagindo a um novo aplicativo, o Secret, segredo em inglês. Nele, os usuários compartilham textos e imagens com seus amigos sem se identificar, o que é uma porta aberta para casos de cyberbullying. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, uma aluna do colégio Dante Alighieri, na capital paulista, cancelou sua matrícula na instituição depois de ter imagens íntimas divulgadas pelo aplicativo. E no colégio Santa Cruz, também em São Paulo, uma professora foi xingada por meio de mensagens. Estudantes do 9º ano da escola decidiram, depois de um debate, votar pela remoção do aplicativo dos aparelhos. De acordo com os fundadores do Secret, a intenção era de criar uma rede de autoajuda em que as pessoas pudessem pedir conselhos sem se expor. Não foi bem isso que aconteceu. A Justiça do Espírito Santo mandou o Google e a Apple suspenderem por 10 dias a venda do aplicativo e removerem dos aparelhos em que ele já estava instalado. Como não dá para barrar a venda virtual só no Espírito Santo, na prática o aplicativo está proibido em todo o Brasil. Um estudo feito pela pesquisadora Joana Monteiro, da Fundação Getúlio Vargas, revela que alunos de escolas no Rio, próximas a áreas com alto índice de violência, pontuam menos na Prova Brasil. Uma professora do Complexo da Maré afirmou em entrevista ao jornal Bom Dia Brasil que, ao longo do ano passado, a escola onde ela trabalha ficou 40 dias sem aulas por causa da violência. As secretarias de educação do Rio de Janeiro afirmaram que dão orientações e têm desenvolvido programas para melhoria dos ensinos em área de risco. A Polícia Militar alega que planeja operações em favelas, levando em conta os horários escolares. As informações são do Bom Dia Brasil. Ainda tem dúvidas sobre como criar ou adaptar planos na nossa nova área de planos de aula? Hoje a gente vai falar de um recurso muito importante que vai te ajudar a sanar dúvidas. Quando você vai criar ou adaptar um plano, fique atento aos sinais de interrogação que aparecem ao longo do formulário. Experimente clicar em um deles e veja o que acontece. Aparece um quadro explicativo sobre o significado do campo que você está preenchendo. Vamos dar um exemplo. Se você está em dúvida sobre qual tipo de plano você quer criar, clique na interrogação. Você vai ser informado sobre os tipos existentes: atividade permanente, plano de aula, sequência ou projeto didático. Quer conhecer as diferenças entre cada uma das modalidades? Clique em Saiba Mais e tem acesso às definições sobre as 4 modalidades. Você encontra a mesma ajuda em vários campos do formulário. Lembre-se, é só clicar na interrogação. Boa aula! E o Jornal da Educação fica por aqui. Um abraço e até semana que vem.